Beth, fala pra gente. Aquelas pessoas que, em geral, as pessoas em geral não têm clareza, né, da ideia da vida depois da morte, não é verdade? E como é que isso acontece? Fala pra gente. Bom, primeira questão, eu disse que hoje eu vou andar devagar, com calma, para não agitar muito o cenário nem as pessoas. Né? Vou procurar ser calma e tranquila na minha fala. O que acontece é o seguinte, quando a gente pensa, né, em todo aquele que acredita que existe uma vida depois da morte, ele tem necessidade de acreditar que existe uma vida futura. Porém, a ideia que ele faz dessa vida futura ainda é muito vaga. As pessoas não têm clareza, né? A ideia do que é isso, de como é essa vida. A ideia que faz é vaga, é incompleta. E aí o que acontece? Por ela ser uma ideia vaga e incompleta, ela é falha. Né? E falha em diversos pontos. Né? E quando você não tem clareza, quando você duvida, automaticamente você Quais não crê. seriam as consequências para a humanidade na incorporação desta ideia no senso comum? Por quê? Fala pra gente, por que a gente tem que... essa ideia do espiritual, por que isso? Bom, olha só, à medida que você muda o seu ponto de vista para um ponto de vista que considere o espírito como a essência primeira, né? Que considere você enquanto espírito o essencial e que o corpo é um valor agregado, o que acontece? O seu ponto de vista passa para o ponto de vista espiritual e você automaticamente vai estar colocando o seu pensamento numa esfera diferenciada. Né? O seu pensamento ele não vai estar mais pautado, né, no ponto de vista terrestre, ele vai estar pautado num ponto de vista espiritual. Isso faz com que você passe a olhar a vida terrestre como uma vida passageira. Você vai encarar tudo aquilo que te acontece no dia a dia, as dificuldades, as vicissitudes da vida, elas vão ser mero incidentes na sua caminhada, né? E incidentes que são de curta duração. Por quê? Porque se você está encarnando num corpo, esse espírito pré-existe e vai sobreviver a esse corpo, o que vai acontecer? Tudo aquilo que se dá nessa oportunidade de vida tem um tempo de duração, porque isso atinge esse corpo que aqui está. Mas atingindo esse corpo que aqui está, também instrui o espírito que aqui está encarnado nesse corpo. E ajuda a instruir o espírito para que ele, quando deixe a oportunidade terrestre, ele leve uma bagagem de conhecimento por conta da experimentação dessas vicissitudes, dessas tribulações, mas que, como a vida é passageira, nós podemos repetir aquilo que Chico falava, né? Na vida encarnada, na vida material, tudo passa. Tudo passa. Nada é eterno sob a ótica terrestre. E eu gostaria de fazer uma perguntinha para a Beth. É o seguinte, você falou sobre a praticidade de ter esse conhecimento espiritual. Você disse que a gente poderia até, com esse conhecimento, evitar certas coisas, como suicídio, drogas e isso. E eu gostaria que você estendesse também, além da teoria da caverna, você é professora, você vai explicar melhor do que eu, a prática desse conhecimento, ela nos coloca na vida, nos auxilia em quê? Na nossa vida, esse conhecimento, além de impedir, talvez nem impedir que muita gente tenha o conhecimento espiritual e faz... pratica suicídio, se envolve em certas coisas. Mas a prática, o conhecimento do espiritual... Na vida prática de hoje, o que pode nos auxiliar? Melhorou a pergunta, né? No dia a dia, né? Quer dizer, a partir do momento que você muda o seu ponto de vista, né? Para um ponto de vista espiritual, né? O que isso impacta na sua vida, no seu dia a dia? Olha só, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente estava falando da montanha, o ponto de vista terrestre ele faz com que tudo que é material tenha muita importância na vida da gente, né? Se você está com o seu ponto de vista focado ali no terrestre, tudo ali tem muita importância, tudo ali tem um valor muito grande. Quando você passa para o ponto de vista espiritual,
as coisas da Terra, elas perdem significado, né? Elas deixam de ter aquela relevância que teriam, que tem a partir do ponto de vista terrestre, a partir do momento em que aquilo ali para mim é tudo, né? Então o que acontece? Se eu tenho um ponto de vista, e aí é óbvio, se eu tenho um ponto de vista terrestre, os bens terrestres, eles vão ter um valor muito grande para mim, né? Eu vou estar atribuindo a esses bens um valor muito grande, né? Agora, se eu passo a olhar a vida sob a ótica espiritual, né, sob o ponto de vista espiritual, o que vai acontecer? As inquietações da vida, que normalmente tiram a gente do equilíbrio, que nos tiram da tranquilidade, que nos tiram da segurança, que nos colocam em conflito, nós vamos ter automaticamente, com esse ponto de vista diferenciado, um poder maior de aceitar essas inquietações na vida. Por quê? Porque elas vão ter uma explicação. A gente sabe que aquilo ali tem um fim útil na nossa vida e que aquilo ali é um estímulo a mudar aquela situação e não apenas uma situação à qual eu estou submetida e impotente frente a ela. Ou seja, se eu sei que tudo aquilo passa e eu aceito aquilo com menos inquietação, né, com mais indiferença, né? Indiferença não alienação, mas com mais indiferença eu sofro menos com aquilo, isso vai ter uma repercussão até na minha saúde.